Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Dando sequência à nossa série Jesus em Casa. Lucas 10, 38 a 42 diz aqui a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Dessa vez, a presença de Jesus nessa casa, ela é um pouco diferente daquelas que a gente costuma ver. Por quê? Porque ele não está na casa de algum estranho. Ele não está na casa de alguém com alguma necessidade, como vimos há 2 semanas, né? A sogra de Pedro doente, febril, de cama, ou muito menos diante de uma tragédia, como a gente viu na semana passada. Jesus na casa de Jairo, né? Com a filha morta. Ele está aqui na casa, vejam só, numa casa que ele estava acostumado a ir, porque eram amigos de Jesus. Jesus tinha amigos. O Evangelho de João é mais explícito, fala que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. Então Jesus era como que um habitué naquela casa. E você sabe, né, quando a gente é muito presente numa casa, a gente não costuma ir para a sala, porque não nos interessa a sala, não é? A gente quer ir para a cozinha. Né? Todo mês eu visito algumas casas e no estudo lá em Ferraz, que agora na verdade é em Poá, né? Eu vou direto para a cozinha da Dona Su, que é o lugar mais aconchegante em casa, né? Sala é muito frio, né? Sala tem um sofá bom, mas a gente quer forrar o estômago, louvado seja Deus. Muito bem. A figura em evidência aqui é Marta. Marta é que se destaca aqui, né? Era uma mulher elétrica, muito trabalhadora, igual as senhoras aqui, muito ativa. Do tipo que, quando acorda, ninguém mais dorme na casa. Sabe aquela senhora que acorda e já começa varrendo, abrindo todas as janelas. E por algum mistério que ninguém sabe entender, começa a varrer pelo quarto da pessoa que está dormindo, né? Que é você, provavelmente. Que coisa. Então ela está sempre ativa, sempre em movimento. Uma mulher assim, que não aguenta ficar parada. E gente assim, não apenas costuma ser estressado, como estressa quem mora junto. Não é brincadeira. Qual que era o problema de Marta? Veja lá no versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Qual que é o ponto crítico aqui? Ela está fazendo muita coisa, mas notem que Jesus não pediu para fazer nada disso, né? Foi por conta dela, né? Marta, ela criou uma demanda desnecessária, não solicitada, naquele momento que não foi, ela errou o timing. Por quê? Ela estava com a maior das visitas possíveis. Jesus estava presente, o Deus homem estava em sua casa. Ao invés dela desfrutar da presença de Cristo, ela resolveu fazer uma refeição mais elaborada. Mas ela não poderia, né, ter servido Jesus? É lógico que poderia, né? Pode servir sim.
Afinal, a generosidade e a hospitalidade são virtudes cristãs, né? São virtudes importantes, mas note, Jesus estava lá. Maria poderia ter feito algo mais simples, né? Toda casa decente de um judeu tinha pão, né? Tinha vinho, desse pão e vinho para Jesus, né? E assim, simplificado, a hospitalidade teria podido priorizar a presença de Jesus. Então, o erro, que fique muito claro, né, não foi ter servido, mas ter priorizado aquilo que ela achava que era importante, ao invés da comunhão com Jesus. E tem mais, né? O problema dela não ficou aí. Se não lê comigo o finalzinho aqui do versículo 40. Olha o que ela diz. Podem ler só a fala dela, a pergunta que ela faz. A gente consegue enxergar aqui uma cobrança velada. Ela não está explícita. O que ela está dizendo com essa fala aqui? É uma pergunta meio que apontando algumas coisas, tipo, Senhor, tu não percebe todo o esforço que eu estou tendo? Porque Jesus, é bom receber Jesus em casa, né? Coloque-se no lugar dela. O problema é que Jesus não andava só, né? Ele andava com um bando ali, né, de discípulos. 12 homens. Já pensou, 12 homens do porte do Simon, devia comer feito, né, retirante do Nordeste, um negócio assim, brabíssimo. Então tinha que fazer muita coisa, não apenas isso. E ela começa a pontuar, Maria tinha que estar comigo, né? E o senhor não vai fazer nada. É muito ousada essa mulher, né? É alguém que está ensinando a Jesus como proceder, que coisa. Isso parece que está por trás aqui, que a Marta, ela está usando o quê? O seu serviço como moeda de troca. Ela transforma aquilo que ela está fazendo num direito de barganha. Eu faço o serviço, mas depois eu mando a fatura. Né? É alguma coisa assim. Que coisa que ela está fazendo? Há muitos crentes hoje que servem a Jesus, é verdade, né? Servem a Jesus, mas com o coração de Marta. Quem já não ouviu ou quem já não orou? Senhor, mas eu jejuo, eu oro, eu te sirvo, e o Senhor não me responde? Quem fala isso é que fala assim, não, então eu tenho direito, né, já que eu faço, eu sou fiel, Senhor, por que o Senhor não responde? Serviço com o coração de Marta. E alguns que servem a Deus nas igrejas, né, supostamente a Deus, mas depois a gente começa a duvidar se é isso mesmo. Por quê? Porque servem a Deus, mas se ressentem. Quando? Quando não são reconhecidos, não são valorizados, não são aplaudidos, o nome não aparece. Então serve a Deus mesmo? Começa a reclamar de tantas coisas. Né, como se servir a Deus lhe desse o direito, né, de recompensas. Entenda, quando nós adoramos a Deus, nós o adoramos por quem Ele é, e não por aquele que Ele fará por nós. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Pai, e nós somos filhos, por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Ele seja todo louvor, toda honra e toda glória. Como poderia, amados irmãos, um grão de areia como nós reivindicar qualquer coisa?
daquele que criou todo este vasto universo e a sustenta pelo poder da sua palavra. Assim também, quando nós louvamos a Deus, nós não o fazemos como moeda de troca. Amém? Antes, nós o louvamos por tudo aquilo que Ele já fez por nós, e não foi pouca coisa. Nós o louvamos por aquilo que Ele representa para nós. Nós o louvamos pela obra da salvação que Ele operou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há direito a reclamar. Não há direito algum. O louvor pelo menos deveria ser, a expressão da nossa gratidão. Então, somente isso, né? Uma expressão de amor nosso para Ele. E, igualmente, o nosso serviço. O serviço do crente deve ser uma expressão do seu amor a Jesus Cristo. Daí, a gente percebe como Marta realmente, nessa agitação toda, a cabecinha dela ficou fora do lugar. Por quê? Né? Jesus mesmo identifica, fala assim: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. E essa agitação fez ela perder o bom senso. Né? A cabecinha dela ficou ruim. Para ela chegar diante de todos os convidados na sua casa, achar que tinha direito, né, de emparedar Jesus e falar aquilo que ela falou. Percebe o que a falta de comunhão faz com o crente? E olha só, vamos pensar nessa... Gente, Marta não é uma pessoa ruim, não é uma pecadora. Jesus amava Marta. A Marta era o tipo de crente que talvez hoje, na igreja, a gente elogiasse. Fala assim: ninguém nessa igreja trabalha mais do que Marta. Porque ela não para, é incansável. Né? A Marta, ela até desistiu de passar maquiagem, porque está sempre suada, sempre borrada. Eu falei: vai de cara limpa mesmo. Né? É alguém assim, digno de elogio. Mas às vezes trabalhando tanto, está esquecendo do principal. E diante daquela grosseria, daquela indelicadeza de Marta, como Jesus reage? Isso aqui é digno de nota, gente. Porque Jesus, muito bem, ele poderia chegar diante da Marta e dos demais convivas com o dedo em riste. Né? Ele passar uma carraspana daquela bem dada. Mas ele não faz isso. Veja lá, 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Bom, cada um lê a Bíblia com as suas próprias lentes, não é? Eu já vi muita gente falando assim, que Jesus aqui chega com os 2 pés na porta, né? Marta, Marta! Acorda, mulher, você sabe com quem você está falando? Né? Eu sou Jesus de Nazaré, o Criador de todo o universo. Não. Pode ser, né? Você lê do jeito que você quiser. Alguém já leu assim? Né? Aquele Jesus bravo, né? Aquele olho vermelho, que parece que vai ser aquele raio laser e queimar na hora. Eu não consigo enxergar assim. Jesus chega, à luz de outros textos bíblicos. Reparem, gente, quando Deus chama alguém pelo nome, você presta atenção que tem coisa ali. E se Jesus repete esse nome, presta atenção que tem alguma lição bacana para você tirar. Né? Todas as vezes na Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis 22, quando Deus chega e fala assim: Abraão, Abraão. Lembra quando ele estava com a faca na mão para apresentar a sua adoração? Foi o ápice daquele adorador chamado Abraão. Então o anjo aparece e fala assim: não estenda a mão contra o seu filho. Né? A adoração no coração já tinha feito, porque no coração Abraão já tinha imolado seu filho. Momento dramático, belíssimo. O ponto alto na vida de Abraão. Mais para frente nós temos ainda, no Novo Testamento, quando Deus fala assim: Simão, Simão,
Momento chave, né? Lá em Lucas 22. Satanás pediu-me para te peneirar, mas eu orei por você. A gente não precisa se preocupar muito, porque quando a coisa encrespa, é o próprio Senhor que intercede por nós. Lá em Lucas 9, quando Paulo estava cuspindo ódio, né, com sede de morte dos crentes, Jesus lhe aparece e diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ali Jesus o comissiona, né, o transforma num assassino, né, num campeão da fé. Que coisa maravilhosa. E então quando Jesus fala Marta, Marta, opa, está chamando 2 vezes o nome dela. A gente tem sim uma repreensão, é verdade. Jesus a repreende. Porque a Bíblia diz que Deus repreende a todo aquele que ama, Ele corrige, diz lá em Hebreus, né? Mas o tom, eu acredito, foi amoroso, né? Tipo, Marta, Marta, oh minha filha, por preguiça minha, eu não assisti The Chosen para ver exatamente como que foi, né? Porque alguém filmou esse dia. Alguém viu essa cena do The Chosen ou não? Então assista em casa. Eu acho que está certo isso. Mas o Eugene Peterson, na sua Bíblia parafraseada, a mensagem, ele traduz assim: minha querida Marta. Então, acho que eu estou na direção certa, né? Tem ali muito afeto da parte de Jesus. Jesus, ele parece que ele ama primeiro, igual com o filho, o jovem rico. A Bíblia diz que antes de Jesus falar uma coisa te falta, ele fala assim, Jesus olhou para ele e o amou. Esse é o caminho de Jesus sempre, né? Primeiro ele ama, depois ele fala. Né? Como é isso, eu não sei exatamente, mas tinha muito amor. E aí ele fala então ao coração de Marta: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E nesse muitas coisas, certamente está o quê? Tudo aquilo que Marta estava fazendo para Jesus. Eu não sei exatamente o que são todas essas muitas coisas, mas está embutido aí toda a dedicação. Agora, eu reforço, o serviço não é o problema, mas é o estado do coração de Marta que era o problema. Não está falando que o crente não deve fazer mais nada. Né? Tem marido preocupado, minha esposa não vai mais limpar a casa, não vai mais cozinhar, não é isso, né? Porque essa agitação dela toda fez com que ela perdesse o foco, né? E principalmente, por que perdeu o foco? Porque, a princípio, ela estava fazendo para quem? Para Jesus, mas chegou um ponto que parece que o fim era a própria coisa em si. Ué, se é para Jesus, por que ele tinha que chamar a atenção de Jesus? Não faz sentido, né? É igual a mãe que fala assim, filho, você não sabe que a mãe se mata, faz esse sacrifício para você, tá vendo? Está fazendo um serviço, mas ao mesmo tempo está cobrando, e chega uma hora que o filho no coração fala assim, eu prefiro que você não faça mais então, é? Né? Fica pegando no pé desse jeito, não tem mais sossego. Então, quando você serve de coração, né, o coração certo, você serve como uma expressão do seu amor a Jesus, ainda que ninguém note, ainda que ninguém reconheça o seu serviço, ainda que ninguém te elogie, não terá problema nenhum. Não terá problema. Ainda que você sirva sozinho, e a sua irmã fica sentada aos pés de Jesus, não vai ter problema. Por quê? Porque isso aqui é meu jeito de demonstrar amor. Falar assim, olha, Jesus, eu te amo. É o melhor que eu sei fazer. Né? É o melhor. Está tudo certo. Uma adoradora anônima nas Escrituras. Anônima para nós, Jesus sabe quem é. Um dia estava andando no pátio do templo. E ela assim, sabe, estava com o coração tão grato, querendo tanto demonstrar seu amor por Jesus, que ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, que eram 2 moedas, e ela falou assim, eu quero adorar a Deus através da minha oferta, e colocou lá.
E essa mulher, você acha que alguém reparou? Uma mulher pobre, viúva naquele tempo, ela era uma invisível social. Ela era insignificante para todo mundo. E até mesmo aquela oferta, ela não fazia diferença objetiva para os cofres do templo. Então, aos olhos humanos, não valia nada. Mas diante de todos aqueles adoradores, os olhos de Jesus caíram nela. E ela adorou. E mal sabia, né, essa mulher, que Deus não apenas estava aceitando, como usaria essa história para abençoar milhões e milhões de crentes durante esses 2000 anos de história ao redor do globo. Ela foi exemplo de uma adoradora. Que coisa! Falando em adoração, gente, em serviço. Então, às vezes a gente serve a Deus, ninguém valoriza. E alguns se desanimam. Mas se a gente está com o foco, com o coração certo, se é para Deus, e Deus valoriza, está certo. Ninguém reconhece. E às vezes é pior ainda. Além de não valorizar, há aqueles que são criticados por servir a Deus. Já pensou ser criticado? Você ser desprezado por servir a Deus. Tem um dos grandes adoradores na Bíblia, ele passou por isso. Davi. Davi foi um adorador por excelência. E às vezes, ele adorava tanto, e o foco dele estava tanto em Deus, que ele esquecia das pessoas. E ele fazia algumas adorações extravagantes. E uma vez ele fez isso, né? Ele estava tão feliz diante de Deus. Pensa, o rei, o homem mais importante da nação, pulando, né, feito um doido, né, as roupas deles vão, porque ele não usava calça, né, aqueles vestidões esvoaçantes, era uma cena assim meio patética, porque ele estava muito feliz. Eu não sei como é que você celebra diante de Deus, né? Tem um louvor que a gente canta de vez em quando, assim, dá vontade de pular, dá vontade, né, de gritar. Eu acho interessante, eu fico vendo quem canta de coração, porque eu nunca tenho essa vontade, né, de pular, de gritar. Vocês imaginam Joel Odair gritando, né, pulando? Não tem, mas quem gosta, fica à vontade, né? Tem gente aqui que gosta de pular, irmão Luiz, por exemplo, ele adora pular, gritar, né? Dá para imaginar esse alemão idoso fazendo isso. Ia ser um negócio, mas se tiver vontade, irmão Luiz, fica à vontade. Mas olha só o que acontece. Quando ele estava fazendo isso, a esposa dele, Mical, filha de Saul, não gostou. E aí, 2 Samuel 6, 20 a 22, veja lá. Como o rei de Israel, olha só, a esposa dele viu pela janela toda aquela cena extravagante. Então, ela se dirige para o seu marido, o rei, e diz assim, olha, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando um manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Destaco agora, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Não importa se você despreza, se o povo ridiculariza, eu sei diante de quem eu estou. Ele não se importava. Esse é o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Não se importa, ninguém valoriza, ninguém reconhece, até critica e despreza, mas está tudo certo, é diante de Deus que eu faço essas coisas. Eu sei diante de quem eu sou, eu sei quem eu sou e diante de quem eu estou. Assim era Davi. Como Davi adorou sem se importar com as críticas, Maria também, né? Ela sabia, meu lugar é aqui. Esses homens todos podem até criticar, porque na cultura da época, ela nem podia estar ali. O lugar dela é na cozinha. Você sabe que o jeito que ainda hoje, entre os japoneses, você se refere à esposa, a dona da casa, é okusan. Né? Okusan. Oku é fundo. Né? Então, é a senhora dos fundos, porque os homens ficavam na sala e elas ficavam nos fundos, preparando as coisas à noite.
Que coisa horrorosa, né? Então a cultura oriental é assim. Agora imagina, uma Okusan vem visita, ao invés de estar, né, preparando o onigiri, né, o sashimi, essas coisas, fica ali na sala, recebendo a visita. O pessoal vai olhar e falar assim, que mulher, não serve aí. Se for solteira, a mulher que tem filho, fala, não casa com ela, não presta para casamento, não serve, né? Imagina as críticas que ela devia receber. Ela ouviu da irmã, mas o que os discípulos não tinham pensado? É só conjectura, tá bom? Mas ela sabia. O que importa é estar aqui com o Senhor, porque não é sempre que eu recebo Jesus na minha casa. Essa era a adoradora. O problema de Marta, gente, na verdade não foi a bandeja na mão, foi o problema do seu coração. Porque antes da nossa mão, o Senhor quer o quê? O nosso coração. Antes do nosso serviço, Ele quer a nossa devoção. Não é errado servir, mas o serviço ele não pode substituir a nossa presença diante do Senhor. O que o teu serviço produz em você? Agora responda para si. Você tem servido a Deus? O resultado tem sido o quê? Gratidão ou cobrança? Ainda que você não fale. Adoração genuína ou agitação interior? Tem produzido o quê? Satisfação por estar com Deus, do jeito que Deus quer, ou comparação? A gente volta para o versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria fazia o que aos pés de Jesus? Ouvia. Quando eu faço, aliás, quando eu ouço as pessoas, eu consigo me relacionar melhor com elas. Porque se eu a escuto, eu a conheço. Se eu a conheço, eu aprendo sobre o quê? Suas vontades, seus gostos, aquilo que alegra, que entristece, aquilo que gosta e desgosta. Porque quando a gente não escuta, no casamento é assim, né? Às vezes minha esposa fala e eu não escuto direito, assim, sabe? Eu acho que eu escutei, eu saio. E aí eu faço tudo errado. Porque quando você não escuta, a chance de fazer, ainda que eu faça com boa intenção, não, eu quero fazer para agradar a Xi, mas eu escutei tudo errado. Escutei errado, eu faço errado. Né? Eu não sei se é um problema só meu. Né? Os homens falam, mas eu não entendo, eu sempre escuto muito bem minha esposa, então continue assim. Né? Deixe a sua esposa feliz. E aí a gente se torna uma pessoa assim, sincera, mas equivocada. Ouvir certo produz uma resposta certa, um serviço certo. E ouvir na Bíblia tem a ver com obediência. Deus não quer que a gente memorize as coisas. A gente não estuda a palavra de Deus para saber sobre a palavra de Deus. Igual algumas pessoas. Eu já vi jovem forte. Chega diante de mim, descobre de alguma maneira que eu sou pastor, e fala assim, pastor, eu também sou servo de Deus. Fala assim, glória a Deus. O senhor tem dinheiro? Eu falo, calma aí. Né? A Bíblia fala que aquele que não trabalha também não coma. Né? É lógico que tem situação e situação, tá, gente? Né? Aí eu vou ver, eu falei assim. Aí eu peguei e falei assim, ok. Uma vez foi uma pessoa lá, eu estou sem dinheiro, também sou servo de Deus, o senhor não tem algum dinheiro para me dar? Eu falei, não dou dinheiro. Dinheiro a gente não dá. Dinheiro a gente conquista. Você está precisando? Olha, tem aquele monte de... Tinha lá uma caçamba que a gente contratou na igreja, não nessa, e tinha um monte de coisa para jogar dentro da caçamba. Você joga aquilo lá dentro da caçamba, que eu te dou, eu te pago. Né? Você vai merecer isso aí, olha só coisa boa. Sabe o que ele fez? Ele fez cara feio e foi embora. Que raio de servo de Deus é esse? Né? Que não quer trabalhar, vive a mendicar. Né? Maria tinha prazer de ouvir a Deus, a Jesus ali no caso. E assim ela poderia obedecer. Gente, obediência é o caminho para a gente viver o máximo do potencial que nós temos em Deus. Sabe, você quer tirar o máximo da sua vida? Tem que obedecer a Deus. O máximo do seu relacionamento com Deus
passa por aqui. Ó. Não dá para a gente se relacionar sem conhecer. Eu cansei de ouvir jovens que vêm e falam assim, pastor, eu estou amando. Eu falo assim, que coisa boa. Né? Porque a gente tem que amar mesmo. Não, pastor, você não entendeu, eu estou amando aquela menina. Ah, é? Eu falei, que bacana, você ama aquela menina. Qual que é o maior sonho daquela menina? Eu falei, eu não sei. Qual que é, o que deixa ela mais triste? Eu não sei. Aí começa a falar, você ama nada, cara. Né? Como você ama? Você não sabe nada daquela pessoa. Né? Como é que você vai atender às necessidades dela? Né? Porque quem ama, atende às necessidades. Né? Vai ao encontro daquilo que a pessoa gosta e desgosta. Eu preciso ouvir, preciso conhecer. Tem aquele livro que fez muito sucesso, se você não leu, vale a pena, chamado 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Né? E, seguindo a ideia do autor, a linguagem, uma das linguagens de amor de Deus, em destaque aqui é o quê? Tempo de qualidade. Não é? Tempo de qualidade. Jesus aprecia quando as pessoas estão com Ele, e não só fazendo as coisas para Ele. Então, há momentos que a gente está com o Pai, junto com os irmãos. É gostoso, igual aqui, né? A gente está com os irmãos, procurando estar na presença de Deus, né? Aqueles mais íntimos em que a gente está sozinho com o Pai, isso é precioso, é insubstituível. E tem momentos também que Jesus não recebe nem um oi, né? O dia passa batido, às vezes a semana passa batido. Aí domingo você, puxa, eu sou crente, né? Eu vou para a igreja. Eu pergunto nessa manhã, à luz desse texto, qual foi a última vez que você esteve com Deus, de modo exclusivo com Ele? Exclusivo. Sabe, se você parar, não com televisão ligada, com mais pessoas, é só você e a palavra de Deus. Fala assim, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero ter esse tempo com o Senhor. Eu não estou falando que você não pode ouvir Deus junto, em outros momentos. Teve um ano que eu falei assim, esse ano eu quero ter uma imersão com a palavra, eu quero tomar posse da palavra de Deus. E aí eu li a Bíblia e nas outras horas, cozinhando ou viajando com o carro, eu colocava a Bíblia em áudio. E desse jeito assim, eu não sei quantas, foi muitas vezes, a Bíblia inteira. Sabe, lendo e ouvindo o tempo todo. Foi um ano que eu decidi. Falei assim, esse ano eu quero assim, mergulhar na palavra. Foi muito interessante. Era bom, eu ficava ouvindo, mas aquilo não tirava o meu momento a sós. Eu falei assim, não, senhora, agora eu não quero nenhuma distração, porque quando estou dirigindo, eu estou vendo, né? Eu estou olhando os carros da frente, os carros de trás, os pedestres. Às vezes eu estou ouvindo a palavra de Deus e nervoso com o lerdo da frente. Olha só que coisa, né? Que tipo de leitura é essa? Né? Eu ouvindo Deus e com raiva da pessoa da frente, tem alguma coisa muito esquisita aí. Mas no quarto é diferente, né? No meu gabinete, qual foi a última vez que você parou? Como a gente pode falar que ama alguém e não fica com esse alguém nunca? Não gasta tempo. Que jovem apaixonada fala assim, eu não fiquei nem uma hora essa semana com a minha namorada porque eu não tive tempo. O cara pode ficar sem dormir, mas ele vai dar uma olhada. Vai, Ana? Vai, ele vai gastar tempo. Né? Quando a gente ama, a gente arruma tempo. Eu não tive tempo, todo mundo aqui tem exatamente 24 horas igual. A prioridade a gente descobre como a gente usa esse tempo. Você abriu a sua Bíblia na expectativa de ouvir a Deus. Falou assim, nossa, eu queria tanto ouvir o Senhor falar comigo. Tanta gente fala, eu ouvi. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Qual a última vez que você leu a Bíblia sem o celular? Ou se o celular estava perto, deu aquele som de notificação e você não quis mexer no celular. Falou, não, agora eu estou com Deus. Maria era uma adoradora desse naipe. Eu fico pensando,
Às vezes eu viajo na leitura da Bíblia, né? Se Marta não tivesse dado uma de Oxã, mas ficasse também aos pés de Jesus, junto com Maria. Aí ela está lá ouvindo Jesus, ouvindo, e deve ser maravilhoso, né, gente? Já pensou? Fica ouvindo Jesus, ouvindo, e aí estava tão bom, que deu a hora de comer. Jesus deu uma pausa e ela falou assim: Senhor amado, meu Deus da terra, ela falou, porque ele estava ainda, né? Estava tão bom, Senhor, que eu perdi a noção do tempo. Ai, que vergonha, Jesus. Agora, eu não tenho aquela... Eu ia fazer uma buchada de bode para o Senhor. Não deu para fazer. Só tem pão e vinho. Aí eu imagino Jesus falando assim: Marta, Marta, você não sabe como eu apreciei você aqui comigo. Pela primeira vez sempre era só Maria, 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 mas agora você também está? Né? Eu amei, e não liga para essas coisas, não. Fique descansada, sabe por quê? Marta, você escolheu a boa parte. Eu não sei se isso aconteceu de verdade, eu não consegui achar uma fonte que fala que isso aconteceu de verdade. Mas no século XVI, John Knox, ele foi um reformador lá na Escócia. Muito famoso. Né? Na mesma época de Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, John Knox diz que ele estava no seu gabinete, orando. Ele era conhecido por ser um homem que ora. Estava na presença de Deus. E então alguém bate à sua porta e entra e diz assim: Senhor John Knox, o rei está lá, querendo falar urgente com o senhor. Diz a história que ele fala assim: pois diga ao rei da Inglaterra que nesse momento eu estou em audiência com o rei dos reis. Deus não quer o seu prato cheio, Ele quer o seu coração inteiro. Vamos escolher também a boa parte. Vamos escolher a boa parte. Vamos mostrar para o Senhor o quanto nós o amamos. E isso vai mudar a sua vida. Talvez a gente tenha vivido agitado o tempo todo e preocupado com muitas coisas. Sabe por quê? Porque temos deixado a boa parte para lá. A prioridade não tem sido a prioridade. A prioridade para o crente é fazer da prioridade a sua prioridade. A prioridade é a boa parte, é estar junto com Deus. Então, tudo mais vai ser decorrente disso, inclusive o seu serviço será excelente. Tudo mais que a gente fizer. Curva sua cabeça, vamos orar. Apresente a sua vida, seu coração, Senhor. Talvez o primeiro pedido diante de Deus seja do perdão, por tê-lo negligenciado. Perdão por ter servido com o coração errado, perdido o foco. Vamos realinhar o nosso coração nessa manhã, falar assim: Senhor, esta semana eu vou escolher a boa parte. Eu quero entrar numa conferência santa com o Senhor, estar na Tua presença, aos pés de Jesus, ouvir de Jesus, conhecer aquilo que está no coração de Jesus, e então tudo que eu for fazer vai ser uma resposta àquilo que o próprio Jesus estará falando. Pai Santo e bendito, louvado seja o Senhor nessa manhã. Nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra, Senhor, tão simples, mas tão abençoadora,
quando nós nos dobramos diante dela, quando acolhemos, Senhor, perdoa-nos. Muitas vezes, Senhor, deixamos a correria nos deixar surdos e cegos para a Tua presença, negligenciamos aquele que está conosco, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estando conosco e nós não estando com Jesus, misericórdia, Deus, que loucura é essa? Perdoa-nos quando muitas vezes, Senhor, Te servimos com expectativas atravessadas, ressentidos, Senhor, pela falta de reconhecimento de homens, falta de aplauso de homens, ou mesmo nos acovardando quando há críticas, quando o único aplauso que nós ansiamos é o aplauso dos céus, o reconhecimento seja do Senhor, e os pares de olhos que realmente importam são os olhos do Senhor. Senhor, todos aqueles aqui que propuseram no coração de nessa semana escolher a melhor parte, que seja um tempo santo, um ambiente onde estiverem, aquele momento que estiverem diante de Ti, seja o momento da manifestação da Tua presença, quando a Tua voz será ouvida, a Tua presença será crida e se agradar ao Senhor, também sentida, percebida. Deus, que o Teu povo tenha uma semana de uma grata experiência, diferenciada com o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos entrar nessa semana com essa expectativa, Senhor, de algo novo, surpreendente, na Tua presença. Aqueles que já estão fazendo isso, Senhor, vão intensificar, vão se aprofundar, ó Deus, nessa comunhão preciosa com o Senhor Jesus. A nossa decisão nessa manhã é também, a exemplo de Maria, escolher a boa parte, em nome de Jesus, amém. Coloque-se de pé, por favor. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a Igreja de Cristo. Amém e amém.